Meu nome é Leandro Garcia. Nós vamos atuar vou falar um pouquinho de controle de acesso, permissões, seguranças no Zorro, nos apps no Zorro Creator, tá? E o que a gente vai falar primeiro? Nós vamos falar sobre o controle de acesso, que hoje a gente tem controle de acesso focado tanto na parte de usuários internos, como também a gente tem o controle de acesso focado também nos usuários de Customer Portal, que são dois tipos de usuário dentro do Creator, tá? Os usuários internos são usuários basicamente que estão no mesmo domínio do seu domínio do administrador. Então, por exemplo, se o administrador for o domínio @cafinet.com.br, todos os usuários que eu adquirir para minha plataforma Zorro Creator, elas vão ter que ser um usuário interno. Elas vão ter que também ter o mesmo, até tem o mesmo custo que o usuário administrador, tá? Agora, se eu pegar e criar uma aplicação e eu for distribuir essa aplicação como um micro SaaS, por exemplo, eu posso usar ter usuários que a gente chama de usuários de Customer Portal, que também a gente tem um controle de acesso um pouco parecido com usuários internos, também temos junto aos usuários de Customer Portal. Então a gente vai ver essa diferença também, né, desse controle de acesso do Customer Portal. Também temos, na parte de segurança de informação, e vamos falar um pouco, o Audit Trail, que é justamente uma auditoria que eu posso ter em registros dentro do sistema, tá? E também vamos falar do quê? De backup no Zorro Creator. Após esses 4 temas, nós vamos abrir a sessão aqui para perguntas e respostas, tá? Então, quando a gente fala de controle de acesso, a gente vai falar de tipos de usuários, perfis e os acessos que a gente pode dar. E nesse webinar, a minha visão vai ser demonstrar para vocês como criar perfis, como que a gente vai manter a segurança de nossos aplicativos em relação a acessos, a backup e auditoria no Zorro Creator, tá? E é uma coisa que é importante que a gente vai conseguir gerenciar, criar estruturas, né, de hierarquia e fazer toda a parte de dar permissão para quem realmente necessita de permissão dentro do Zorro Creator, tá?
Leandro, nós não estamos conseguindo te ouvir. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Todos conseguem me ouvir? Agora conseguimos. Tá, perfeito. Conseguem me ouvir, pessoal? Acredito que sim, né? Então, toda essa a expressão aqui, voltando então, tá, gente? Voltando um pouco, vocês não estavam conseguindo me ouvir, tá? Quando a gente fala de controle de acesso aqui, há alguns pontos, né, alguns problemas que nós encontramos que foi perfis genéricos, que podem abrir brechas da informação. Pessoas acessando informações que não poderiam acessar, então estou retomando aqui, e é uma coisa que isso gera problemas, né? Pessoas terem acesso a informações. Imagina um sistema de folha de pagamento, por exemplo, uma pessoa que não é do RH ter acesso às folhas de pagamento de todos, né? Saber o quanto um ganha, quem ganha, o quê, né? De benefício. E outro ponto é que a gente sempre fala que também controlar acesso não é fácil, né? É a atualização constante e mudança também de funções de profissional. O profissional ele recebe uma promoção ou ele muda de departamento e a gente tem que estar sempre com uma hierarquia bem montada, um trabalho bem montado para atualizar aí o perfil, tá? Também as atenções que eu falo, que é atenção e testes dos backups realizados. Nós temos que ter a melhor gestão dos backups, a gente tem que ter a certeza que os backups estão acontecendo dentro do ambiente. Isso é interessante que nos Creator nós temos esse trabalho aqui que a gente consegue ter a certeza que realmente os backups estão acontecendo. E também aquele ponto de que a gente também tem que saber quem que mexeu em que no registro, já que a gente vai ter um tipo de usuário que a gente criou um perfil para ele, criou uma tratativa, a gente quer saber se ele está conseguindo acessar e quais acessos e o que ele está promovendo dentro do sistema. Tem uma figura que a gente sempre coloca quando a gente fala de low-code, de plataformas de low-code e no-code, que é uma persona dentro de todo o ambiente, tanto de desenvolvimento como o ambiente, né, de trabalho, que é o Citizen Developer. E nós realmente temos isso hoje, sempre nos ambientes, principalmente de desenvolvimento, que é aquelas áreas, aqueles profissionais que realmente eles são treinados, conhecem muito bem a sua unidade de negócio, conhecem muito bem as suas necessidades e acabam criando aplicações para aquela necessidade usando uma plataforma low-code ou no-code. Mas eles, geralmente, muitas das vezes, eles não têm um conhecimento técnico para criar o quê? Perfis, fazer toda a gestão de quem tem acesso ao quê. Ele consegue criar a aplicação que realmente vai atender o negócio, mas algumas coisas como segurança de informação, infraestrutura, ou mesmo a infraestrutura do aplicativo, a estrutura do aplicativo, eles não possuem, às vezes, o conhecimento. Então, também entra aqui um papel da plataforma de estar auxiliando tanto o TI como o Citizen Developer a poder fazer um controle de acesso que realmente permita uma segurança da sua aplicação, né? E nessa demonstração que nós vamos fazer aqui, eu vou pegar uma aplicação que já está pronta, tá? Eu vou mostrar como construir um perfil que possua os seus direitos e quais as diferenças dos direitos. Desse perfil, nós vamos criar uma função, tá? E eu também vou mostrar o quê? O audit trail funcionando e os backups, né? Como que eu gero o backup, tá? Então, agora eu vou mudar um pouco a minha tela. Eu quero saber se vocês todos estão conseguindo ver a tela do Creator, tá? Do Zorro Creator.
Ótimo. Eu vou pegar aqui um aplicativo qualquer aqui, eu vou pegar esse aqui, que aqui, quem não conhece, eu estou aqui na minha plataforma do Creator 6, tá? Que eu possuo aqui alguns aplicativos, até mesmo aplicativos de teste formulário, são aplicativos que estão na minha base de criação. Esse meu ambiente de teste, eu tenho um aqui, mini CRM, até posso usar ele aqui para expressão, e ele é um aplicativo que eu criei e vou trabalhar com ele. Quando eu vou falar de usuários, tá? Eu venho aqui sempre em Manager. No meu caso aqui, vai mostrar para vocês que ele vai abrir o Zoho One. Então, no Zoho One, ele vai abrir muito parecido quando só abre também para o Creator. E aonde que ele vai fazer? Ele faz o quê? Ele mostra os usuários que estão podendo utilizar a aplicação Creator. E eu posso criar aqui mais um usuário, tá? Então, eu posso criar usuários dentro aqui do meu ambiente de Zoho Creator e anexá-los eles aqui. Nesse momento, eu criei o usuário teste. Então, nesse usuário teste, eu definir aqui o que ele acessa, qual aplicativo em si que ele acessa dentro do meu portfólio de aplicativos que eu tenho no Zoho Creator. E ele é um usuário que eu chamo que é usuário de aplicação. Ele, na verdade, é um usuário interno meu. É aquele usuário que eu posso ter até mesmo o direito dele muito próximo a um super administrador, tá? Então, com isso, como que eu criei aqui, aí é agora que eu vou ensinar, como que eu criei que ele pode utilizar como gerente e SDR? Então, eu vou fazer aqui dentro do Creator, eu tenho que ir na aplicação, eu tenho que editar a aplicação. E eu vou em Settings, né? Então, eu tenho a minha aplicação aqui que está abrindo e eu vou em Settings. Em Settings, eu vou ter dois níveis de permissão. Uma, que é a permissão de usuário, que seria dos usuários internos, e a permissão de usuários de portal, que é o famoso usuários de Customer Portal, tá? Eu vou criar nos dois ambientes um grupo chamado tecnologia, tá? Então, eu venho aqui em usuário interno, aqui na permissão de usuário, ele automaticamente ele sempre vem com read e com writer. E aqui eu criei o SDR, mas eu vou criar mais uma permissão. Então, eu vou aqui adicionar, addition permission, tá? E eu vou dar um nome, eu vou falar tecnologia, tá? Nesse ponto aqui, eu vou fazer a descrição de tecnologia. Então, eu vou falar, ó, é o usuário do grupo de tecnologia. Pode ver que eu não coloquei acento. Por quê? Porque se eu colocar acento, ele não deixa. Ele sai, ó. Ele informa que é um caractere especial. Então, nesse ponto aqui, eu tenho que realmente fazer o descritivo sem acento algum. Quando eu venho aqui e eu tenho dois ambientes aqui de permissão, eu tenho a API Security Permission ou Set Permission. Quando eu abro aqui em API, eu tenho dois pontos aqui muito importantes. Eu tenho a parte de API Access, que ele deixa eu acessar as APIs customizadas do ambiente ou não. Então, eu posso habilitar, porque a pessoa pode acessar as APIs dessa aplicação ou não podem acessar. Então, eu desabilito. Aqui em PII, Data, nada mais é que dados que ele considera. Na hora que você está construindo o formulário, eu posso falar que esse dado ele é um dado de informação pessoal do usuário. E aí, esses campos de dados de informação pessoal, eu restringo ou não. Eu defino que, por exemplo, vai aparecer ou não vai aparecer os campos que eu colocar como dados de informação
pessoal, por exemplo, e-mail, telefone, ou nome, ou RG. O campo, quando eu criei, lá principalmente campos single line ou linha única, eu posso definir que ele vai ali conter dados individuais, né? Dados pessoais do indivíduo. E também eu posso ter aqui o EPHI, né, data, que é dados médicos, dados da área de saúde do registro, né, do cadastro, que também eu defino lá no meu campo de linha única. Então, eu posso, nesse perfil, falar que vai aparecer ou não vai aparecer campos que contêm ou informação especial, informação individual ou informações de estado de saúde que eu defini aqui, tá? No outro ponto, quando eu começo a falar do tratamento das permissões, aqui ele sempre vai ter a parte de módulo. Módulo são os módulos criados na aplicação. Access é se eu posso ou não posso ver aquele módulo. Então, se eu marcar aqui, por exemplo, módulo cliente, eu já vou ver o módulo vai aparecer para mim. Se ele não tiver marcado, ele não vai aparecer, tá? Quando eu falo em view, ele abre o quê? Somente os relatórios. Então, aqui eu mostro se eu vou conseguir ver os dados que são vistos mediante o relatório. Então, aqui em Access, eu vou só ver o formulário e aqui eu vou ver os relatórios. Então, por exemplo, se eu definir aqui, eu tenho relatório de lista de ativos e inativos, se eu colocar os dois, o meu perfil vai visualizar, tá? Edição, ele abre para mim se eu posso editar ou não o dado. Ah, mas eu já tirei lá no relatório, eu já tirei aquele botão de edição. Ok, ali é mais restritivo, mas aqui eu posso habilitar ou não por aqui. Então, se eu deixar aqui que ele pode editar, ele vai aparecer o botão de editar. Se eu tirar daqui, ele não vai aparecer o botão de editar. Eu nem preciso tirar o botão de editar, porque ele já não vai aparecer. E deletar registro. Então, ele deixa que se eu colocar aqui marcado deletar o registro do relatório, ele deixa eu deletar ou não o registro. Então, eu vou deixar aqui que eu posso fazer todo, nesse módulo eu posso fazer tudo. E o more ele é um direitos mais específicos. Por exemplo, ele deixa eu importar o dado, ele deixa eu exportar ou imprimir o dado, ele deixa eu ver todo tipo de dado. Então, quando eu coloco aqui view all, eu vou ver todo tipo de dado, como também eu posso modificar todos os dados, tá? E ao mesmo tempo eu posso criar um new report. O que é criar um new report? Eu posso criar filtros e salvar os filtros. E cada registro eu posso, quando eu sou um usuário interno, eu posso colocar comentários nos registros sem precisar ter os campos. Então lá na View eu posso lá escrever um comentário no registro. E aqui ele deixa eu ler os comentários e escrever os comentários. E você pode ver que eu tenho aqui em Field Permission. Quando eu clico aqui em Field Permission, ele me abre o quê? Se eu posso visualizar o campo e modificá-lo, ou se eu posso também ver e fazer somente o registro, só ler. Eu não mexo em nada no registro. Então, aqui já é um direito em cima do campo em si. E você vai ver que ele aparece todos os campos do formulário. Então, por exemplo, ele vai ver aqui, ó, o ID, que é um campo interno, que todo formulário que eu crio, ele já cria esse campo. Ele fala que eu posso visualizar, mas eu não posso, eu só posso ler. Eu não posso fazer nenhuma alteração. Então, se eu colocar aqui, ó, tipo de cliente, que eu só vou poder ler, ele não deixa eu fazer nenhuma alteração nesse campo. E alguns campos aqui,
ele já vem isso preparado, que são os que eu chamo de campos do sistema. Então, usuário adicionado, ó, ele já vem isso e ele não deixa eu modificar, tá? Tempo adicionado, usuário modificado, status do registro é um campo novo que ele mostra como está a saúde daquele registro e o horário modificado, tá? Nesse ponto é para justamente, não quero que o meu usuário veja o campo. Eu venho aqui, ó, e tiro a visualização. Então, todos os registros ele não vai ver o campo CNPJ, tá? Salvei aqui, ó, ele criou o perfil tecnologia. Então, a gente aqui tem um perfil tecnologia para os usuários internos. Também posso criar o que a gente chama de hierarquia. Por quê, gente? Todo o direito do creator é baseado em RBAC, que nada mais é que é baseado em perfis hierárquicos, tá? Então, eu posso aqui adicionar uma ruler nova, tá? Por exemplo, analista, e definir que ela vai responder para gerente. Aqui, quando eu coloco aqui, por exemplo, share data with peers, é que se todo mundo que for gerente, eu posso compartilhar o dado entre eles, tá? Então, se eu tiver um gerente, eu posso falar que quem esteja como gerente, os dados entre eles podem ser compartilhados, tá? Se eu não colocar isso, ele só vai ver os dados dele, tá? E a mesma coisa aqui no analista. Quando eu estou criando um analista, se eu ativar aqui Share Data with Peer, todos os analistas poderão compartilhar os dados entre eles, os dados que eles podem ver, tá? Então, eu salvei aqui, criei aqui minha hierarquia aqui, eu tenho um gerente, tenho um analista. E aqui eu tenho a parte de data sharing, tá? Em cima que eu posso fazer o quê? É distribuir os dados, tá? Com isso, quando eu vou aqui também em portal de usuário, tá? Vou criar o portal de usuário, ele automaticamente já vem criado o customer. Então já temos um perfil já criado automaticamente chamado customer, tá? Eu vou criar também ali um tecnologia. Tecnologia, falando, é o grupo externo de tecnologia. Só que aqui, ó, pode ver que ele já não tem mais o acesso a API. Por quê? Porque o Customer Portal não vai ver os módulos de API externo. Eles podem acessar por funções internas, mas ele não tem acesso à infraestrutura da aplicação, porque ele só vai olhar a aplicação como um usuário. Mesmo tendo todo e qualquer direito administrativo, ele não tem nenhum direito a fazer alterações na aplicação. Diferente do user permission, que o user permission ele pode fazer alterações na aplicação como um desenvolvedor. Então aqui ele não vai ter a parte API, mas ele continua tendo a parte de dados pessoais e continua tendo a parte de dados médicos. Então eu posso definir aqui que ele vai ter o hide ou show, quer dizer, vai aparecer ou não vai aparecer. E aqui é muito parecido também. Eu venho aqui, ó, a acessar, eu posso criar, posso definir o que ele vai acessar ou não. Nesse caso, eu só vai acessar uma lista. Não vou deixar ele alterar nada e não vou deixar ele deletar nada. E em more também é menos coisa. Em more, eu vou ter só a parte de importação, exportação e view, tá? Até vou criar aqui de exportar. E eu também, aí aqui é o mesmo padrão, tá? Eu também posso dar direito por campo do fórum, tá? Feito isso, ó, eu estou salvando aqui, já tenho aqui a parte de tecnologia. E pode ver que eu não tenho a parte de criar uma hierarquia e também nem de
compartilhar dados. Aqui são usuários que vão acessar externamente minha aplicação. É um usuário que vão ir por um outro portal, tá? Feito isso, tá? Eu vou pegar aqui, vou voltar para aqui, entrando aqui na minha no meu nem no meu portfólio de aplicação, mas sim no meu ambiente administrativo do Zorro Creator. Eu vou ver aqui no portal, tá? Você vai ver aqui no meu mini CRM, eu tenho aqui os meus usuários, né? Então eu venho aqui, ó, eu clico aqui nessa linha, ó, ele me mostra os meus usuários. E aqui, ó, o direito de permissão. Então eu vou trocar aqui de SDR, eu vou pôr aqui tecnologia. E mudei aqui o direito que ele vai estar para ele atuar no ambiente de tecnologia. Aqui também eu posso definir se ele vai ter uma autenticação via portal, uma autenticação default, tá? Uma autenticação padrão, que é gerida pelo próprio Zorro Creator, ou eu vou colocar ele com conta Google, Facebook, Apple, LinkedIn, então ele fazendo aquela parte de use a sua mesma senha do Google, eu posso definir aqui, ou posso usar um padrão de SAML, né, um padrão de Single Sign-On, que aqui, quando eu clico, ele faz a minha configuração de padrão de Single Sign-On. Quando eu passo para uma autenticação de Single Sign-On, aí os direitos também vão ser também controlados por lá, tá? Feito isso, eu vou lá no meu usuário também, o meu usuário 2, eu vou editar aqui a permissão. Eu vou editar a permissão que eu quero. Deixa eu só fazer aqui um refresh nessa tela. Que eu vou querer também que ele seja de tecnologia. Eu vou editar ele, ele vai ser um analista, ó, apareceu aqui para mim analista, e ele vai ser de tecnologia. Eu guardei isso da minha aplicação. É a mesma para a aplicação do outra aplicação? Não. Por quê? Porque lá eu não criei nenhuma estrutura hierárquica. E também tenho outros perfis. Então, para cada aplicação, eu posso criar um perfil diferente. Eu posso ter uma segregação de perfis diferentes, tá? Então, elas podem estar trabalhando diferentemente. Feito isso, vamos ver como fica no meu portal. Ó. Cliquei aqui, ele vai abrir meu portal. Como eu já estava logado, ele me abriu esse portal aqui logado, ó. Ele, ó, só me mostrou a listagem aqui, ó. Como eu não deixei que eu ia editar, olha, ele nem me aparece o botão de editar. Então, ele não vai editar nada. E eu tô aqui em cliente, ó, eu posso cadastrar um cliente. Eu posso vir aqui, cadastrar um cliente. Teste 1, 2, 3. Pegar financeiro. Posso colocar aqui o registro bonitinho. E ele vai me mostrar lá o registro tranquilo, de acordo com as minhas alterações que eu tinha pedido. Mas lembre que eu tinha colocado para a parte de Customer Portal que eu podia exportar o dado. Então ele vem aqui, ó, ele deixa eu exportar meu dado. E eu fui lá e exportei, tá? Então, facilmente, com direito, quero melhorar aqui por outra listagem. Vou lá no Creator, na minha aplicação, edito ela, vou em Settings, nesse caso é um usuário de portal, entro na tecnologia e coloco para ele ver esse item aqui. Salvei, é só eu vir aqui, ó, e dar um refresh,
ele já vai aparecer aqui, tá? Então, é bem simples, tranquilo de trabalhar. Nesse ponto, eu vou agora ver uma coisa que é meu auditoria. Você viu que eu fiz 2 alterações em registro, então eu quero saber como que está a auditoria desse registro, né? Onde que eu vejo a parte, né, que quem fez o quê de acordo com o que eu tinha feito de controle de acesso. Então, quando eu vou aqui em Audit Trail, tá? Eu venho em operações, em Audit Trail, eu posso ver a auditoria de todas as aplicações. Eu vou aqui em View Audit Trail e seleciono qual aplicação que eu quero ver. E o que form eu quero ver. Então, venho aqui, ó, eu quero form clientes. E vi. Olha o que ele fala. Ele me mostra quem fez o quê, ó. Então, eu peguei aqui um registro que eu fiz aqui. No caso, ele nunca mostra o que foi inserido, ele mostra sempre o que foi editado, tá, gente? Então, se eu vim aqui, no caso, eu não posso editar, eu vou ter agora, vamos lá, dar o direito de edição, tá? Para poder a gente fazer esse exemplo. Em tecnologia, vou lá editar, ó. Também vou até também já dar o direito de deletar, tá? Eu quero apagar um registro também para mostrar para vocês, tá? Volto lá em operações, vou no meu Audit Trail, vou no minha view, seleciono o meu aplicativo e seleciono o form dele que eu quero ver. Este aqui. Perfeito. Vou lá no meu usuário, que eu tenho que dar um refresh aqui. Vou editar esse registro aqui, eu vou editar como editado. Mudar o nome da empresa. E vou dar um refreshzinho aqui. Olha o que ele me mostra. Hoje, às 16h37, este usuário, tá? Eu desabilitei a parte de IP. Ele mudou, que antes era um campo chamado teste 123, ele mudou para teste editado. Então, aqui nesse, e ele mostra até o número do registro, tá? Com o ID do registro. Então, com isso, eu consigo saber, por exemplo, quem editou o quê, tá? Então, e se tivesse outros registros aqui, ó, editado, por exemplo, se eu entrar aqui, novamente nesse item, colocar rua teste 00100, produto de interesse e salvar, se eu ver aqui a edição no meu registro, ele vai mostrar aqui, ó, todos os itens que foram mudados. Então, ele vai falar, ó, aqui você mudou de 000 para isso, endereço para isso e produto de interesse para isso, tá? Aqui ele faz auditoria e eu posso exportar isso em CSV para mostrar ou fazer algum relatório. E também eu venho aqui, ó, lembra que eu tinha feito um export? Ele também me mostra quem fez o export quando e como foi esse export, quantos registros ele veio e qual o aplicativo e se tinha algum campo de informação especial, que no caso era o endereço, tá? Então ele também me mostra na auditoria. Ponto importante, ele não registra auditoria e alteração de registros que foram alterados por funções sistêmicas, tá? Então, lembre-se, ele faz auditorias feitas pelo usuário. Funções sistêmicas ele não registra aqui. Então, e se fez a função e mudou os registros, como eu fico sabendo? Você pode, na estrutura da sua aplicação,
criar uma tabela de log e você inserir toda vez que alguém alterar ou que seu aplicativo, a sua função, o seu workflow de schedule ou mesmo a função, ele for alterar, você registrar essa alteração, tá? Porque aqui ele só vai registrar alterações feitas manualmente pelo usuário. Também a gente tem agora a parte final, que é backup, né? A backup é bem mais tranquilo. Backup, eu venho aqui em operações de backup e eu consigo fazer o quê? Criar um novo backup. Então, eu seleciono o aplicativo que eu vou fazer o backup, eu seleciono a frequência, se ela vai ser somente agora, diária, semanal ou mensal, tá? Seleciono qual componente do backup. Então, por exemplo, eu quero somente o esquema. O que seria o esquema? Somente o deluge da aplicação. Seria somente a aplicação, não quero o dado. Eu posso também incluir os dados, tá? Então, não ser só a aplicação em si, mas também os seus dados. E também posso incluir os arquivos em anexo. Então, eu tenho essas três opções. Eu vou só fazer um backup do esquema, que é a estrutura da aplicação, ou do esquema e o dado, ou o esquema, o dado e os arquivos anexos, tá? Então, eu vou fazer aqui tudo. E eu posso também falar que é o seguinte: eu quero que faça a gestão de deletar o backup a cada um mês, 2 meses ou 3 meses, de acordo com o tempo de vida dele. Então, se ele está. O backup mais antigo fez 3 meses, eu quero que seja deletado, não fique armazenado. Feito isso, ó, ele cria, começa o backup em progresso. E eu consigo ver todos os backups que estão em schedule e o log. Como que está o backup? Ó? Ele aqui foi iniciado e completado. E esse aqui está em progresso. Ó. Ele foi iniciado e está em progresso. Tá? Então, aqui com isso, ó, e uma coisa que é interessante, eu coloquei para uma única vez. Então, ele não aparece aqui em schedule. Se eu quiser fazer um outro backup de uma outra aplicação, eu posso definir que vai ser diário, eu posso selecionar o esquema e eu defino que horas que ele vai estar fazendo o backup, tá? E também ganho mais em dias, né? Quanto tempo eu quero que esse backup fique, que ele sobreviva, né? O histórico dele. Então, aqui, aí eu passo a ter o quê? Ó? Schedule, e ele vai me mostrando quando vai rolar aqui na parte de backup log. Então, essa aqui é a parte de como fazer a gestão também do backup, tá? Agora é o momento aberto para dúvidas. Quem tem dúvidas? Pode enviar pelo chat aqui as suas dúvidas, pessoal. Há mãos levantadas, você pode enviar pelo perguntas e respostas aqui ou pelo chat, que eu já passo a tirar as dúvidas.
Bom, gente, caso não tenham dúvidas, podem colocar aqui no chat ou na pergunta, ou podem também estar enviando para nós as suas dúvidas, até mesmo após o nosso webinar, tá? Dúvidas? Ótimo. Então, gente, aqui para vocês, sempre eu gosto de colocar que há sempre benefício manter perfis atualizados do Zorro CRM, do Zorro Creator, desculpa. E também nós da Cafinet podemos sempre auxiliar vocês nas suas aplicações, caso queiram conversar mais sobre a parte de perfis, para auxiliar vocês nas aplicações, acompanhem a gente nas redes, ou mesmo podem falar conosco sobre demonstrações, ou mesmo consultoria. E também informando que em maio nós teremos também mais um curso oficial de Zorro Creator, tá? Qualquer coisa, podem entrar em contato com a nossa equipe, que eles passam informações sobre esse treinamento aí, que é um treinamento Cafinet e Zorro Corp, tá? Quero agradecer a todos, obrigado por estarem conosco aqui, agradeço muito vocês de estarem participando, e nós vamos trazer cada vez mais informações sobre novos temas sobre o Zorro Creator. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau a todos.